Oi, pessoal, estamos de volta, professora Rita aqui. Agora a gente vai dar continuidade ao nosso curso de lógica com Visualg, né? Então vamos voltar aqui no nosso slide. Agora o assunto de matriz, pessoal. Também, assim como vetor, matriz é um assunto muito importante também, tá bom? Na aula passada a gente viu vetor, agora a gente vai ver matriz, tá bom? Bom, uma matriz é uma estrutura bidimensional. Na verdade, pessoal, se vocês perceberem aqui, uma matriz, ela é um conjunto de vetores, tá vendo? Então, é como se isso aqui fosse um vetor, olha, tá? E aqui eu tivesse outros vetores, tá? Então, lembra que a gente viu lá que a matriz era o vetor era uma estrutura unidimensional? Então, agora a matriz é uma estrutura bidimensional, né? Ela vai ter duas dimensões. Então, eu posso trabalhar agora com colunas e com as linhas, né? Portanto, formando assim esse monte de espaço aqui na memória. É indexada como os vetores, então ela também possui esses índices, né, que a gente estava vendo lá no vetor, e é como um conjunto de vetores, como eu estava dizendo aqui. E a forma de se referir é também parecida com a do vetor. Olha, isso aqui eu criei um vetor notas. Esse vetor notas, ele tem uma, duas, três, quatro linhas, começa no zero, né? Mas ele tem quatro linhas e uma, duas, três, quatro posições, tá? Como é que eu faço referência a ele? Então, é assim, ó, o nome da matriz, né? Matriz notas, posição 00. O que tem nessa posição 00? O valor 5,1, 5,5, que é esse aqui. Matriz notas na posição 01, posição 0, que é linha 0, coluna 1, valor é 7,5. Matriz notas 10, linha 1, posição 0, valor 4,5. E matriz notas 13, linha 1, posição 3, aqui no final, nota 9,5, certo? Então, a gente faz referência igual a do vetor. Aqui eu coloquei para a gente comparar, ó, os vetores, então eles são assim, né? A gente diz que eles são unidimensionais, certo? Unidimensionais. E as matrizes bidimensionais, tá bom? São duas dimensões. Então, a matriz ela é dessa forma aqui. Eu posso ter uma matriz com várias linhas e várias colunas, dependendo do que eu precisar. Aqui tem uma matriz do tipo inteiro. Aqui eu tenho uma matriz do tipo caractere, aqui eu tenho uma matriz do tipo real, né? Onde eu posso colocar valores em decimal. As matrizes são referenciadas por suas dimensões, ou seja, por suas linhas e colunas. Geralmente chamamos as linhas pela letra I e as colunas pela letra J, tá, pessoal? Isso é uma prática, tá? Então, veja, se eu declaro uma matriz de 3 por 3, olha como é que ela vai ser, entendeu? Ela vai ter 3 colunas por 3 linhas. Uma matriz 3 por 2, ela tem 3 linhas e 2 colunas. 3 linhas e 2 colunas. Uma matriz 2 por 3, ela já tem 2 linhas e 3 colunas. Então, veja, esse primeiro número aqui sempre vai ser o I, que é de linha. E esse número aqui, o segundo, vai ser sempre o J, que é de coluna, tá? Então, aqui sempre linha, aqui sempre J, sempre coluna. Aqui sempre linha, aqui coluna. Aqui também, ó, tá vendo? 4 por 1, 4 linhas, que é o I, por uma coluna, que é o J. E aqui 1 por 3, ou seja, uma linha e 3 colunas, tá? Então, vetores, a quantidade de linhas é sempre 1, sim. Então, não se esqueçam que o I, ele sempre vai representar o número de linhas em um vetor, desculpem, uma matriz, e o J, o número de colunas, tá bom? E agora mais um exemplo aqui, como é que a gente define uma matriz no Visual? Então, a gente coloca assim, ó, aqui é o nome, né, da variável que eu escolho. Aí a gente coloca vetor também, só que a gente coloca assim, ó. Por exemplo, esse daqui, ó, de 1 a 3 e de 1 a 2, com essa vírgula aqui no meio.
do tipo inteiro. Então, como que ele vai entender? Ele vai entender isso daqui é linha e isso aqui é coluna. Então, aqui no caso teriam de 1 a 3 linhas, tá? Então, se você contar de 1 a 3, vai ter 3 linhas e aqui 2 colunas, tá? Aqui, ó, o índice das linhas varia de 1 a 13, o índice das colunas varia de 1 a 2. Então, seria essa matriz aqui, pessoal, ó, tá vendo? Ó, essa que foi declarada aqui no exemplo, seria exatamente essa daqui, ó, de 1 a 3 as linhas e de 1 a 2 as colunas, tá bom? Mas a gente vai declarar no visual começando pelo 0. Tudo bem? Bastante usado também, viu, pessoal? Matriz, vamos lá. Vamos fazer, então, pegar nosso visual aqui. E vamos lá, vamos começar. Então, o nome desse meu programinha vai ser matriz, né? Bom, como é que eu vou declarar, então? Eu vou criar uma matriz para eu colocar valores, tá? Valores, números quaisquer inteiro. Então, eu coloco assim, aí eu coloco vetor, né? E aí, eu já vou colocar, então, o que eu quero, do 0 até o 2, linhas e colunas também do 0 até o 2. Então, essa matriz aqui de inteiro. Essa matriz aqui, eu estou dizendo que eu quero uma matriz quadrada. O que significa matriz quadrada? Mesmo número de linhas e de colunas, tá? Então, ela vai ser uma matriz assim. Cadê? Uma matriz assim, pessoal, ó, deixa eu... Ó, essa matriz que eu acabei de declarar, ela vai ser assim, ó, tá? 3 linhas, começando do 0, 1, 2... E aqui também 0, 1, 2, tá? Então, ela vai ser de 3 colunas e 3 linhas, portanto, 3 por 3. Ela vai começar do 0, vai até o 3, não, 2 aqui, né? Porque o 0 conta, né? E depois ela vai ao número de colunas também do 0 até o 2. Então, ela vai ser uma matriz quadrada, que a gente fala, de 3 por 3, tá? Bom, então tá. Então, vamos lá. Então, voltando aqui, eu vou declarar agora. Então, deixa eu explicar mais uma coisinha aqui. Como aqui agora eu tenho, lá no vetor, lembra que a gente tinha o índice i, né? Para a gente poder fazer referência ao vetor. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho o i e tenho o j, tá? Para percorrer a minha matriz. Então, pessoal, ó, vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então, a minha matriz vai ser essa aqui, ó. 3 linhas por 3 colunas. Então, aqui começa no 0, 1, 2, e aqui 0, 1, 2. Então, esse índice aqui das linhas eu vou chamar de I. E esse aqui das colunas eu vou chamar de J. Portanto, eu preciso dessas duas variáveis para percorrer a minha matriz. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui, ó, duas variáveis. Vou colocar a variável i e a variável j do tipo inteiro. Tá bom? Então, tá. Agora, a gente vai começar aqui, ó. Então, a gente vai ter que usar a gente já sabe que vai ter que usar o para também, né? Porque o para, o laço, né, de repetição para, eu usei no vetor e aqui eu também vou ter que usar, tá? Então, vou começar com ele já, ó. Bom, como eu vou percorrer primeiro o quê? Vamos voltar lá para eu explicar para vocês. Deixa eu pegar uma página em branco aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Deixa eu então fazer aqui mais ou menos, né? Uma matrizinha aqui de 3 colunas, de 3 linhas por 3 colunas. Então, começando aqui do 0, 1, 2, 0, 1, 2, tá? Então, aqui eu vou chamar de I e aqui eu vou chamar de J. Beleza. Tá, então como é que eu vou falar? Eu quero colocar algumas posições. Então, eu vou colocar assim, eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 5, tá? Nessa primeira posição. Então, como é que eu vou fazer referência a esse número 5? Então, eu vou colocar a matriz, sei lá, minha matriz vou dar o nome de valores, né? Valores na posição 0, na coluna 0, vai receber o número 5. Então, tá aqui. Só que deixa eu voltar aqui, ó.
essa primeira posição é o I, né? E a segunda posição é o J, né? Que vai receber o 5. Então, eu preciso fazer referência. Só que assim, quando eu for colocar em toda essa primeira linha, então vai ser tudo I, né? Então, o I, o que vai mudar aqui? Vai mudar o J, né? Porque, por exemplo, eu vou colocar aqui o 5, o 9 e o 8, por exemplo. Então, eu mantive a mesma linha e fui mudando as colunas, certo? Então, como é que eu faria? Eu faria assim, ó, valores, por exemplo, se eu fosse colocar os números, né? Então, valores 0, 0, o 5. Depois, valores 0 ainda, né? Na mesma linha, mudando só a coluna agora. Aí foi o 9. Valores na mesma linha, mudando só a coluna agora, que foi o 8. Certo? Então, vocês viram que eu mantive aqui a linha? Aí, depois, na próxima vez, aí eu mudo. Aí, eu vou mudar para a linha 1, e aí começo tudo de novo, ó, na linha 0, depois valores, aí na linha 1, coluna 1, a outra coluna, e depois valores na linha 1, coluna 2, aí eu coloco outro valor, certo? E assim por diante. Então, ou seja, eu vou manter a primeira linha, só vou mudar as colunas, depois eu mudo para a linha 1, né? E mantenho a linha 1 e só mudo as colunas, e depois eu vou para próximo, que seria a linha 2, né? E aí começaria tudo de novo até acabar, certo? Então, eu vou precisar de de um laço, para ir de 0 até 2, né? Tá? E aí ele vai, e vou precisar de outro para dentro desse, de J, para J de 0 até 2 também, né? Porque é uma matriz quadrada, tem o mesmo número de linhas e colunas. Então, eu vou precisar de 2 laços, de 2 para. E aqui dentro eu vou jogar na memória, tá bom? Então, ele vai, quando terminar aqui, ele volta aqui de novo, aí incrementa o J, aí volta, incrementa. Ah, o I fica parado, a linha fica parada, ele só fica acrescentando no J, na coluna. Quando terminar nessa coluna, aí que ele vem para a próxima linha. Aí ele prende a próxima linha, linha 1, e começa a jogar no J de novo, até chegar na última linha. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar lá. Nosso visual aqui. Então, eu vou começar com o I, né? Então, I para I de 0, 0 até 2, né? Faz. E aqui de novo, para J de 0 até 2, faz. Então, aqui eu vou colocar um comando aqui para o usuário, né? Escreva, digite um número. Digite um número. E aqui, pessoal, eu vou colocar leia, né? Aí eu vou colocar assim, ó, valores, que é o nome da minha matriz, valores e J, ó, assim que eu vou colocar, certo? E fecho aqui, tá? Aqui só falta o fim para desse e o fim para do outro. Deixa eu indentar isso aqui. Pronto, ó. Então, vamos lá, vamos ver aqui. O que vai acontecer? Nesse primeiro para, ele vai prender a linha. Então, ele vai ficar só na linha 0, por exemplo. Aí, ele vai preencher todas as colunas J. Aí, ele entra nesse outro para, aí para a coluna J, que é igual a 0, ele vai colocar o número. Ele volta, J igual a 1, aí ele volta, J igual a 2. Quando chegar no 2, ele sai desse para e vai para o outro. Aí ele incrementa o I agora, e o I tá valendo 1. Aí na linha 1, que é a próxima linha, ele entra de novo no J e faz todo o processo, preenche todas as colunas. Aí ele sai daqui, vem para cá, incrementa mais 1, vai para a linha 2,
Aí ele entra de novo nesse J e vai incrementando de novo do 0 até o 2 até terminar, certo? Bom, até aqui a gente só carregou a matriz com valores, né? A gente vai digitar valores da matriz. Lembrando, pessoal, que essa matriz aqui, eu apaguei aqui, mas vamos lá, não tem problema. Vai ser uma matriz, né? Vai ser uma matriz de 3 por 3. Ela vai ter 9 valores aqui dentro, certo? Então, se eu digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, uma matriz de 3 por 3. Ela vai ter 9 valores aqui dentro, certo? Valores quaisquer, né? Tá bom? Bom, então aí agora eu vou copiar aqui, tá? Porque vai ser... Eu vou ter que ter 2 de novo para impressão, tá? Na tela agora. Só que vai mudar algumas coisas. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Então, vai ser assim agora. Não vai ter mais isso, né? Ele não vai mais... Ele vai agora imprimir, né? Então, ele vai imprimir isso aqui, ó. Valores. Eu vou jogar aqui. Isso aqui eu posso tirar, né? Então, vamos lá, ó. Aqui ele vai... Então, esse primeiro laço, né? Os dois primeiros, ele vai carregar a matriz, né? Com os valores. E esse segundo laço é para ele imprimir, ou seja, ele volta lá na primeira posição da matriz e aí começa a percorrer a matriz imprimindo os valores, tá? Aqui, pessoal, eu vou colocar para ele imprimir e dar um espacinho, tá? Porque daí ele vai imprimir e vai ficar mais bonitinho. Tá bom, eu vou mostrar assim para vocês, depois a gente vai arrumando, né, na tela, para vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, vou colocar números de 1 a 9 mesmo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Deu um errinho aqui. Linha 27. Vamos ver o que tá acontecendo. Opa, o que esse L tá fazendo aqui? Esse L tá perdidinho aqui. Tá bom. Então, vamos de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Saiu bonitinho. Só que o que eu quero que ele imprima? Eu quero que ele imprima no formato de matriz mesmo, de 3 em 3, sabe? 3 linhas, 3 colunas. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Ele vai imprimir aqui. Assim que ele imprimir a primeira linha, ele vai pular uma linha. Como é que eu coloco para pular uma linha? Só para pular uma linha. Então, eu coloco assim, ó. Eu coloco um comando de escreval, né? Escreva L. Só assim, pessoal, ele já pula a linha, tá? Então, vamos lá, vamos ver agora. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Ah, aí, pessoal, ficou bonitinho, né? Agora ele imprimiu bonitinho. Então, eu criei aqui uma matriz 3 por 3, né? Inseri 9 valores. E aí ele imprimiu, vocês viram aqui, ó, variável i, variável j de inteiro. E aqui os valores da minha matriz. Vamos rodar mais uma vez? Vamos colocar outros valores. Valor 12, 17, quaisquer valores aqui. Aí. Né? Ficou bonitinha. Muito bem. Então é isso, pessoal, meus queridos alunos. Espero que vocês tenham aprendido aí bastante esses primeiros comandos aí de lógica de programação com o Visualg. E até uma próxima aula. Um grande abraço para vocês e até a próxima.